falando, ó, da resenha probabilidade de mesmo. ganhar. Não precisa nem dar pra cá, ô, Bini. Escolhe ele 3 jogos, fala assim, ó, esse aqui. Não vai falar Flamengo, ali tem Flamengo contra o Juventude, Flamengo Palmeiras em e casa, Fortaleza. favorito. A Dani Palmeiras Garcia em casa- permite escolhas? Claro. É, escolha. Tem 10 surpreso. jogos lá pra você Claro. escolher. 3, assim, tirando o Flamengo que tá em casa, o Palmeiras tá em casa. Por exemplo, Botafogo fora de casa, jogo Pode bom de escolher, você- mas eu sugiro que você fale é meu, desses que o Mauro tá trazendo. É palpite que você quer? Não, é análise, é Favoritos. pensando em campeonato, porque eu acho que assim, ter um Palmeiras e Fortaleza e lá na frente ainda ter um Palmeiras e Botafogo, Tem deixa o 9 ali, né? campeonato Porque o Corinthians é segunda, não é bem isso? aberto. Tem 9 jogos ali? Deve ter, que segunda-feira Corinthians com é o abaixo que é Corinthians, segunda-feira. né? Isso, é. Eu acho que o campeonato ainda está bem aberto. Assim. A gente pode apontar aqui quem tem mais força para brigar pelo título, mas eu acho que tem 3 times que brigam pelo título ainda efetivamente. Quais? Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. Tá, perfeito. Não, porque na abertura do programa você cogitou do Flamengo tá É porque brigando pelo título. matematicamente dá, né? Sim. Mas eu não vejo força para isso. Eu. Mas no Respostinha Flamengo- te respondeu? Ainda não. Não, Deve mas tá bravo. o Flamengo, hoje eu estava conversando com um amigo, que inclusive é Flamengo, ele é lá do Rio, e a gente estava falando sobre os jogos da seleção, que a semana que vem já tem convocação, e que dessa vez não vão parar os jogos e tal. Eu falei, então, o Botafogo, acho que joga com Fortaleza, com o Cuiabá, Fortaleza, não, Cuiabá, né? Pô, o Botafogo vai ceder 2, bom, só brasileiros, no Luiz Henrique mínimo e Igor 2. Jesus. É, e mais os estrangeiros, a última vez Tem foram o 7. Bastos, Aí ele falou, não, mas o Flamengo também tem um jogo muito importante no dia 7, que é antes. A apresentação acho que é dia 11 em Belém, já até saiu a programação. Eu falei, mas o Flamengo, até lá, quando for jogar, já jogou 10, né? Que a final, é 3 e 10 as finais Isso. da Copa. Isso. Aí quando tiver seleção, apresentação dia 11, já terminou esse problema pro Flamengo. Não, mas antes, dia 7, tem um jogo importante, porque o Flamengo precisa estar entre os 4. Isso foi o que ele argumentou. Aí faz tudo sentido. bem, aí faz sentido. Para pegar uma Libertadores direto, porque pode ser que a gente vá ter 8 vagas, 7 vagas, vai depender do que vai acontecer aí, essas vagas vão aumentar. Mas, a princípio, tem que pensar nessas 4. Então, acho que o Flamengo, nessa hora, você pode falar em Flamengo, não para o título. Mas pensando que, ó, atrás vem vindo o São Paulo, quem mais vem ali na cola do Flamengo? Estou falando para pegar as 4, ó. São Paulo E Inter. São Paulo e Inter, é. O Inter com jogo a menos que São Paulo. O jogo ponto a menos né? é justamente Flamengo e Inter que vai acontecer. Finalmente, vai acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dia 30 de outubro. Por que não cedo? Exatamente. Porque já, né, já Birro? vai acabar o primeiro Já está turno. acabando. É o jogo a menos dos dois, né? Isso, Então, isso. isso também pode fazer diferença. Pode jogar um para, né? Pode jogar o Inter para cima e o Flamengo para baixo nessa luta dos 4. Mas, enfim, para o título, os 3. Voltando a essa rodada, Bidi, que você está querendo fugir, eu acho que os favoritos por ordem. ao título, esses 3, eu acho que vão vencer. A Não, fase como vão do vencer? RBD... Palmeiras e Fortaleza. Não, eu estou falando de Flamengo e Botafogo ainda. Ah, não fui lá naquela decisão. Como vão vencer? Não, eu acho que o Palmeiras vai fazer a lição de casa, o Flamengo vai fazer a lição de casa e o Botafogo também. Fortaleza, gloriosamente, pode lutar ali por um empate. Se o jogo fosse lá onde ele não perdeu, na casa dele, a gente podia mudar de ideia. Acho que aqui eu coloco o Palmeiras, nesse caso aí, como favorito para não dar sopa para o azar e ficar ali esperando o Botafogo se complicar contra o Bragantino. Mas acho difícil também que ele se complique. Não estou pondo muita fé nesse Bragantino, nessa reta final, Binha. O Bragantino... Vamos começar, então. Pedro Caixinha, lá atrás, no começo do ano, lembrando da temporada anterior, e antes do jogo contra o Botafogo, que valia a vaga na fase de grupo da Libertadores, falou que o time nos jogos grandes sucumbia. Sim. O time não melhorou durante o ano. A temporada está bem abaixo. Não significa que ele não possa complicar a vida do Botafogo, mas é óbvio que o Botafogo tem muito mais chance de vitória, desde que, e aí eu acho que é uma questão, o grande desafio para o Arthur Jorge, porque é uma coisa nova para ele, técnica nova, como gerenciar o elenco quando a gente fala de mobilização, concentração para o Campeonato Brasileiro. Porque é óbvio que todos os jogadores do Botafogo acreditam, eles sabem que precisam jogar bem, que o time está na final da Libertadores. Um time que nunca chegou à decisão de Libertadores, que chega com mais força que o adversário. O Botafogo é um pouco melhor que o Atlético. Se acontecer um milagre... Com o adversário na final, tá? Eu ia falar, um pouco? Não, pensando na final. Tá. Um pouco melhor que o Atlético e melhor que o River. No caso, se o River passar, eu acho que o Atlético 95% classificado.
né, quase ali, na final, até porque é melhor que o River Plate, tanto taticamente quanto individualmente. Os jogadores estão pensando naquilo. É um jogo para a glória eterna. E no meio disso, tem rodadas difíceis de Campeonato Brasileiro contra um adversário muito acostumado com jogos grandes, jogando as suas partidas e vão se enfrentar. Inclusive, acho que esse jogo, se não me engano, ele foi marcado para terça-feira. Com o Palmeiras? Ele vai ser antecipado para o dia 26 de novembro, porque era a rodada justamente de 1º de dezembro. A final da Libertadores é no dia 30, então o Botafogo não teria como fazer 2 partidas aliás, seguidas. Né? Parabéns ao futebol brasileiro, que vai fazer esse jogo antes da final da Libertadores. Se os times conseguirem cumprir o que a gente imagina que vão conseguir até lá, o maior jogo, sem dúvida nenhuma, do campeonato, e com um pedaço do estádio fechado que vai ter show. Olha, isso aqui, eu fico imaginando se... Você imagina se em La Liga, na Premier League, sabe? Aí depois não entende porque as coisas aqui têm problemas, mas tudo bem. Mas tudo se isso fosse ficar para depois, também não iam reclamar. Eu estou só fazendo advogado do diabo aqui, tá? Não tem datas. Não tem mas data. Mas tudo está espremido porque tem que se jogar um estadual com tantos jogos quanto se faz, porque isso elege presidente da CBF. 26. O jogo do Botafogo domingo. O Botafogo enfrenta o Vitória. Provavelmente vai ser remanejado para sábado. Aí vai empurrar. Vai no final dá tudo certo. Ou seja, aliás, isso pede que o Botafogo use reservas contra o Peñarol, né? Porque precisa descansar se concentrar em algum momento. E tem elenco para isso. Tem dos que não jogaram, dos que não começaram o jogo, tem Cuiabano, tem Marlon, tem Eduardo, tem Tiquinho, tem Adrielson, se tiver Júnior Santos que voltar, Tietê, tem time ali para jogar, os que não começaram o jogo. Perfeito. Então, acho que o Botafogo ele pode ter alguma dificuldade de mobilização no Campeonato Brasileiro. Não estou falando que foi por isso que tomou o gol de empate no último jogo, mas foi um momento de desconcentração que a gente pouco vê nos mata-matas. E é normal que isso seja difícil para os jogadores e para o treinador. Porque é humano, né? É um jogo histórico, não é falta de comprometimento, não é falta de desejo de ganhar, é a capacidade de... Quando a gente fala de raça, de jogador que tem que se empenhar, não é o cara dar carrinho de 5 metros loucamente. Ele precisa entender, pensando, que decisão tomar em cada jogada. Tá vendo o seu jogador ali, o cara que está sem a bola, vou me posicionar aqui, aquele que está escapando, tendo a leitura de jogo o tempo inteiro para não ter nenhum erro, com 50, 60 mil pessoas gritando e não sei quantas milhões vendo. Não é uma coisa fácil. Se o Botafogo se mobilizar, o Botafogo ganha. Não são times comparáveis. Sim. A não ser que o Bragantino faça o jogo que não fez, dê sorte, o Botafogo ganha. Não fez a temporada inteira, né? Sim. O Palmeiras também é mais time que o Fortaleza. Se conseguir fazer o seu melhor jogo... Mas eu acho um jogo mais competitivo. Pode ser. Fortaleza tem muito bem treinado, mas às vezes tem uns momentos de muito